Bom, na aula de hoje eu vou revisar um pouquinho sobre os conteúdos de cinemática. São conteúdos bastante importantes em qualquer vestibular, principalmente no vestibular da FUVEST e da Unicamp. E vamos dar uma revisada nisso. Bom, primeiramente a gente sabe que a primeiro, o primeiro conteúdo, né, que a gente estuda sobre cinemática chama-se movimento retilíneo uniforme, popularmente conhecido como MRU. Bom, esse movimento retilíneo uniforme, ele tem algumas definições super importantes, né? Primeira coisa, talvez uma das coisas mais importantes, que é, bom, a gente sabe que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que ela não vai variar. Ou seja, sempre a minha velocidade ela vai ser sempre constante em todo o movimento. A gente define velocidade como sendo velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, aonde ΔS é espaço final menos espaço inicial e o tempo é t final menos t inicial. Deixa eu escrever isso aqui. Então, isso aqui é espaço inicial e esse aqui é meu espaço, perdão, desculpa, contrário. Esse aqui é meu espaço final e esse aqui é meu espaço inicial. Bom, da mesma forma, esse aqui é meu tempo inicial e esse aqui, de novo eu errei aqui, peço perdão. E esse aqui é o meu tempo final e esse aqui é o meu tempo inicial. Bom, essa razão, variação de espaço por variação de tempo, ela sempre vai ser constante. Então, quanto mais eu aumentar o espaço, mais eu vou precisar aumentar o tempo, né? Qualquer relação de fração entre eles, a gente vai permanecer igual. E daqui a gente tira algumas formulazinhas, né, importantes, como por exemplo, né, que o meu S de t é igual a S0 mais V vezes t, né, que é a famosa fórmula do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Então, se eu sei qual é o meu... Bom, se eu sei qual é a velocidade, sei qual é o espaço inicial, se eu te dou quanto tempo, quais segundos, qual tempo passou, eu sei qual é o espaço final, tá? Geralmente a gente trabalha com esse conteúdo, né, de velocidade de movimento retilíneo uniforme com algumas grandezas específicas. Então, geralmente, pro espaço, a gente pode utilizar pro espaço, a gente pode utilizar geralmente metros, que tem aquele símbolozinho de M. A gente pode usar quilômetros, que tem aquele símbolo de km, e assim por diante, tá? Centímetros, se for o caso, a gente pode utilizar também. Então, centímetros, e assim por diante. E para o tempo, nós geralmente utilizamos as medidas de horas, que é o H, minutos, que é o meu min, né? E segundos,
que é o meu S. Porém, geralmente a gente sempre utiliza isso aqui em uma coisa que a gente chama de sistema internacional, que são metros e segundos. São as unidades mais utilizadas no sistema internacional. Então, vou colocar aqui unidades utilizadas no sistema internacional. Internacional, que a gente chama de SI, né? Então essas aqui são as unidades mais utilizadas. Mas a gente pode eventualmente trocar de uma para outra unidade, utilizando as nossas conversões de unidade. Geralmente, e aqui é uma coisa que eu sempre esqueço, então eu prefiro sempre fazer a conta para lembrar, que é como, por exemplo, eu posso transformar em duas unidades de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Então, bom, eu sei que quilômetro equivale a 1000 metros. E também sei que 1 hora é igual a 3.600 segundos, né? Então, se eu divido um pelo outro, como eu posso ver aqui, eu vou ter então que quilômetros por hora é igual a 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Bom, posso simplificar, né? Esses dois com esses dois. E aí eu simplifico esse 10, colocando uma vírgula aqui. Logo, para eu poder converter unidades de quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou precisar, né, dividir aqui por 3,6, tá bom? E a mesma coisa ao contrário. Se eu quiser saber de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico tudo isso aqui por 3,6. Beleza? Então esse aqui é o método que a gente faz para poder converter essas unidades de um certo sistema, tá bom? Bom, então para o movimento retilíneo uniforme é isso. A gente precisa saber essas coisas que são as coisas mais importantes. E para o movimento, o próximo que a gente tem é um outro movimento que a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado, que a sigla é MRUV. Bom, diferente do caso do movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado nos diz que a velocidade agora não é mais constante, mas sim uma outra grandeza chamada de aceleração constante. Bom, no caso da aceleração constante, a gente sabe que a relação que nós vamos ter aqui é que A de aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Logo, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma velocidade final menos uma velocidade inicial dividido por um t final menos um t inicial. Ou seja, aqui a nossa velocidade ela deixa de ser constante, ela vai acabar variando. Isso aqui é muito importante porque isso possibilita que a gente entenda diversos casos sobre variação de velocidade, como o caso de aceleração, desaceleração e assim por diante, tá? Então, só vou escrever aqui para ficar claro, tá? Mas, bom, essa aqui é a minha velocidade final. Dessa vez eu não confundi. Essa aqui é a velocidade inicial. Esse aqui é o meu tempo final. E esse aqui é o meu tempo inicial. Beleza? Então, temos aqui as nossas equações principais do
Bom, primeiro aqui é o primeiro conjunto a definição de aceleração acaba sendo essa, tá? Dessa definição de aceleração, a gente pode tirar, por exemplo, essa equação aqui, que é muito parecida com a equação do sorvete, lá do movimento retilíneo uniforme, que é V de t é igual a V0 mais AT. Mesma história. Se eu sei quanto é t, se eu sei quanto é a aceleração, eu sei quanto é a velocidade inicial, eu multiplico eu vou multiplicar, né? Esse A por T, e aí somo com V0 e determino quanto é a minha velocidade final após o determinado tempo que passou. Além disso, a gente tem a fórmula da posição também, né? Então, é muito parecida com a fórmula do MRU, que é S de T é igual a S0 mais V0T. Aqui a diferença é que eu vou ter um V0, eu vou ter um zero no V0, que quer dizer a velocidade inicial, mais AT quadrado sobre 2. Ou seja, aqui, basicamente, a gente está tendo aqui um acréscimo desse termo aqui, que é o termo AT quadrado sobre 2, que vai dizer para a gente, né, vai dar a nossa relação de aceleração para esse movimento. Então, é super importante você perceber isso, que quando, para o caso do MRUV, você tem esse termo de AT quadrado sobre 2. Além disso, temos a fórmula aqui do V... tem outra fórmula que é super importante também, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Essa fórmula aqui é conhecida como fórmula de Torricelli, né? Fórmula de Torricelli. Tá? Por que essa fórmula é importante? É uma fórmula que ela possibilita com que a gente consiga determinar a velocidade final de um determinado movimento, utilizando a velocidade inicial, aceleração e espaço percorrido. Note que aqui eu não tenho tempo. Ó, é uma fórmula que ela não utiliza o tempo. Então, toda vez que você tiver algum tipo de problema que você precisa resolver, que você não tem o tempo, você não precisa calcular o tempo, aliás, pegar alguns conteúdos daquele problema, determinar o tempo, depois encontra o tempo, você joga na fórmula e encontra outra coisa. Não, essa daqui já é mais simples, você já coloca todas as informações que você não vai ter o tempo e resolve o problema. Beleza? Então, com esses dois conteúdos aqui iniciais, que chamam movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, você pode resolver muitos problemas, muitos exercícios. Como, por exemplo, encontros, você tem dois corpos, né, se movimentando na mesma direção ou em direções opostas. Você pode resolver assim. Você pode utilizar para determinar espaço percorrido por um objeto e assim por diante, tá? Tem vários meios de se fazer exercícios utilizando movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Então, vou parar por aqui. Só apenas para dar uma revisão sobre esse conteúdo, para não ficar muito longo. E, bom, nos vemos na próxima aula.